Salve, salve, guerreiro, guerreira, tricolores em toda a terra, bem-vindos ao canal Flutebol. Esse é o vídeo de análise pós-jogo, ainda reverberando muita coisa boa dessa vitória espetacular do Fluminense, mas depois de algumas pouquíssimas horas de sono, fazendo essa análise com um pouco mais de cabeça no lugar, um pouco mais lúcido, um pouco mais tranquilo. E antes de darmos início a essa análise pós-jogo, inscreva-se no canal, dá o like no vídeo, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com amigo, amiga, familiar tricolor. Ajuda o canal a continuar crescendo. E antes de falar do jogo, preciso só fazer algumas breves ponderações. Germán hoje é um dos melhores e maiores jogadores do mundo. Germán é um dos maiores e melhores jogadores de futebol no planeta atualmente. Mas muita gente não está preparado para ter essa conversa ainda. Em segundo lugar, dizer que Ener Valencia é sim um excelente jogador, é um grande jogador, é um jogador que tem a sua passagem muito importante, muito marcante pela seleção equatoriana, na Europa, e por mais que o Cano não tenha tido uma trajetória no futebol europeu, mas dá para afirmar que Cano e Valencia não cabem na mesma frase, não cabem na mesma prateleira, não cabem na mesma discussão, não cabem na mesma análise, não cabem no mesmo lugar. Cano é um jogador muito acima. Mas não desvalorizando Valencia, mas o Cano é um jogador de futebol extraordinário, é um extraterrestre. Dito isso, falando dessa semifinal, mas é impossível falar dessa semifinal sem falar do jogo da semana passada no Maracanã. E esse início de jogo de ontem, quando essa semifinal, essa vaga para a final, ela se insinuou para o Internacional o tempo inteiro. Ela se insinuou, se ofereceu para o Inter em inúmeros momentos. E por mais que eu seja uma pessoa com uma perspectiva de vida pessimista, e com uma análise, uma ideia de futebol um pouco fria, ainda que eu me emocione muito, mas era muito nítido que haviam ali muitos sinais que fazia com que o tricolor, o torcedor tricolor, pudesse realmente acreditar. E quando o Samuel Xavier foi expulso, no finalzinho do primeiro tempo naquele jogo, o Internacional empatou o jogo, jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, virou o jogo, e depois que virou o jogo, ali todos os sinais começaram a aparecer. Quando o Fluminense empata o jogo com o Cano, tendo a oportunidade de virar, o Internacional pouco conseguiu jogar no segundo tempo, depois que fez o segundo gol. A torcida levantou o Fluminense, ela carregou o time no colo para ir em busca dessa vaga na final. E aquele gol do Cano, no 2-2 do Maracanã, eu tinha certeza que aquele gol de empate ele não era em vão. Haviam sinais naquele gol do Cano. E se passou uma semana,
Tanto o Inter quanto o Fluminense perderam seus jogos no Brasileiro no fim de semana. E viemos para esse jogo de volta tomando um gol com a nossa falha mais gritante que a gente precisa trabalhar muito para jogar, seja contra a Boca, seja contra a Palmeiras, que é essa maldita bola aérea defensiva, essa maldita bola aérea que tanto preocupou a gente contra o Olímpia, que tanto sofremos no jogo de ida contra o Inter, mas o Fábio falhou na saída do gol, nessa bola aérea no início do jogo, dando o gol para o Inter. E ali o Inter começou a amassar o Fluminense o primeiro tempo todo. O Fluminense não viu a cor da bola, o Ganso muito mal, outros jogadores muito mal. O Fábio, dava para você ver muita tensão nele no primeiro tempo, com saídas de jogo, saídas de bola, aquela saída curta que teve 2 ou 3 ali no primeiro tempo que teve muito torcedor infartando naqueles lances, que Fábio chegou a perder uma bola, mas aí teve uma falta na sequência e teve saídas ali muito perigosas ali no primeiro tempo. Então o Fábio não teve uma jornada boa no primeiro tempo. O Ganso muito mal. E vale falar também, diante do jogo, quando saiu a escalação. E é muito difícil falar de julgamento, é muito difícil julgar agora se Diniz acertou, se errou na escalação. E ele entrou em campo com a escalação da final do Carioca, do 4-1 no Carioca. Eu vou colocar o óculos aqui rapidinho. Ele entrou em campo com o mesmo time da final do Carioca, com Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo na esquerda. Muita gente queria o Marcelo no meio, mas aí vai do gosto de cada um, vai da preferência de cada um. No meio com André, Alexander e Ganso. Na frente, Keno, John Arias e Germancano. E eu considerei que mesmo que o Ganso não esteja numa fase boa, ele esteja de fato na rotação muito abaixo dos demais do time, e ele de fato entrou em campo ontem numa rotação muito abaixo, mas não dá para julgar o Diniz por essa escolha agora, sabe? E mesmo se tivesse perdido, porque eram possibilidades ali, ele precisava surpreender o Inter de alguma maneira e precisava também ao mesmo tempo corrigir aquele latifúndio no meio campo do jogo da semana passada. Então é muito difícil falar que Diniz acertou, que errou. É fácil falar agora que acertou porque ganhou o jogo, mas ainda que tivesse perdido o jogo, não dava para dizer que tinha que colocar o Diogo Barbosa na lateral, Marcelo no meio, dizer que tinha que colocar Lima no lugar do Ganso, dizer que tinha que entrar com a mesma formação da semana passada. Formação que dá certo, ganhou o jogo ontem. A formação deu certo. Ele acabou fazendo as substituições que precisavam fazer no decorrer do jogo, no segundo tempo. Tirou o Felipe Melo, colocou... Meu Deus, quem ele colocou agora? Enfim, agora, como eu não faço anotações, eu vou falando da maneira que eu leio o jogo. Enfim, mas ele fez as correções que ele precisava fazer no segundo tempo e foi para o jogo. O Diniz é um cara corajoso. O Diniz é um cara que não se acovarda, que precisa do resultado, ele vai buscar o resultado. Pode não conseguir em algum momento, mas ele vai atrás, ele corre atrás do resultado, ele não se acovarda, ele joga o time para frente, seja em casa, seja fora de casa. E se o Fluminense chegar no Mundial e fazer essa final com o Manchester City, ele vai para o jogo, ele não vai jogar lá atrás com o time do Guardiola, não. E tomara que esse dia chegue. Mas, enfim, o primeiro tempo foi muito ruim. O Fluminense não foi amassado absolutamente pelo Inter. O Inter teve chance de fazer 2-0 ainda no primeiro tempo. Teve chance de matar o jogo. Aí veio o segundo tempo, o Diniz faz as correções da formação inicial do jogo. Ele não tirou o Ganso de início, mas tirou no decorrer do segundo tempo. Mas ele tirou o Felipe Melo no intervalo, jogou o André para a zaga, colocou o Martinelli para fazer a função do André e colocou o Kennedy. Foi o Kennedy no lugar do Felipe.
E o Kennedy arrebentou com o jogo também, assim como o Cano. Kennedy ele vem fazendo uma temporada incrível, espetacular, uma temporada de firmação dele como grande jogador que ele sempre mostrou potencial. Mas ainda assim o Inter tinha possibilidades de fazer 2-0, 3-0, e as bolas que o Ener Valencia perdeu, uma que ele saiu cara a cara com o Fábio e chutou muito para fora, eram sinais que se apresentavam ali, assim como os sinais do jogo de ida, quando o Fluminense empatou o jogo com um jogador a menos e teve oportunidade de virar e o Inter acuado. Esses sinais se mostraram presentes também no segundo tempo do jogo de ontem, quando o Valencia perde um gol, perde 2 gols, e o Inter começa a ficar tenso, começa a errar assistência, começa a errar jogada, e o time deles começando a cansar da metade do segundo tempo para frente. Dava para você ver que o time deles começou a pregar, começando a dar os espaços para o Fluminense sair em velocidade. E o Fluminense começava a fazer as transições, defesa para ataque, com velocidade. E ali saiu o gol de empate com o John Kennedy, saiu o gol da virada 6 minutos depois com o Cano, e o VAR ali tentando encontrar ali algum problema nas jogadas que viessem anular os gols. Os 2 gols em posições legalíssimas, tanto na finalização da jogada quanto na origem da jogada, e o VAR buscando lá atrás, na origem da jogada, alguma irregularidade, mas não encontrou nada. E o Fluminense consegue os 2 gols que precisava para avançar para essa final de Libertadores, em casa, no Maraca. E são sinais. Essa Libertadores está se apresentando muito possível para o Fluminense. E o Inter não estava morto, o Inter estava cansado, o Inter estava abatido, mas assim como o Fluminense semana passada com um jogador a menos, com muita dificuldade, o Inter também não estava morto. E o Fábio, no finalzinho do jogo, ele tirou um gol do Inter que estava amadurecendo. O Inter começou a jogar muita bola na área, e uma cabeçada, não me recordo de quem foi essa cabeçada no finalzinho do jogo, que o Fábio tirou ali nas pontas dos dedos, cedendo um escanteio para eles. Eu acho que foi do próprio Valencia essa cabeçada, que o Fábio salvou o Fluminense de levar o gol de empate. E dali para frente foi só cozinhar o Inter para avançarmos para essa final maravilhosa. E vale dizer também que depois aí tem o pós-jogo, né, do Fluminense. Vale ressaltar também que o Diniz ele vinha dando entrevistas coletivas muito ruins, muito nervoso, dando muita patada em jornalista. Mas ontem vale dizer também que ele teve a humildade de pedir desculpas, né, ao Caio Blois, do Trivela, que ele vinha dando muita patada no Blois, né? Mas teve a humildade de se desculpar. Agora resta saber se ele teria essa humildade também se tivesse perdido o jogo, né? Se tivesse perdido a classificação, se ele teria essa cabeça no lugar para se desculpar com o repórter que estava ali fazendo o trabalho dele. Se a pergunta é boa ou ruim, se é pertinente ou não pertinente, caberia a ele responder de maneira equilibrada. Mas, enfim, teve a humildade de pedir desculpas ontem ao repórter do Trivela. É isso. Fluminense na final. Hoje, quinta-feira, vamos conhecer o nosso adversário na final. Se vai ser o Boca Juniors, se vai ser Palmeiras, mas seja quem for, dia 4 de novembro estaremos no Maracanã, na nossa casa, para fazer essa finalíssima e buscar esse tão sonhado título de Libertadores. É isso.
Vamos seguir agora nossas rotinas normais, retomar as nossas rotinas, seja de trabalho, de estudos, nossos afazeres diários. Domingo tem clássico, Fluminense e Botafogo, Maracanã, mando do Fluminense. Muito provavelmente estarei nessa cobertura direto no Maracanã, ainda não confirmei, mas possivelmente estarei lá e, estando ou não estando, vou trazer pré-jogo de Fluminense e Botafogo, trazendo pós-jogo e vamos em rumo a também uma boa classificação no Brasileiro, quem sabe ainda buscar esse título, aproveitar esse momento de oscilação do Botafogo e correr atrás do que tem que correr. Tem um mês ainda para essa final e tem muita coisa para remar nesse Campeonato Brasileiro ainda e vamos atrás. É isso, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, ativa as notificações. Vamos aproveitar esse momento de alta do Fluminense e ajudar um canal de um tricolor de coração a crescer, beleza? Saudações tricolores!